Amor por um homem casado. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. O exercício do não julgamento não é fácil para muita gente que passou por uma dor. E eu achei muito bonito quando eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: a minha mãe, antes de casar com meu pai, foi amante dele. E aí eu olhei para essa pessoa que ainda é bem jovem e eu falei assim: antes da sua mamãe casar com o seu pai, ela se apaixonou por um homem casado. E isso fez toda a diferença, porque a gente fala do não julgamento, né? E as pessoas falam assim: é muito difícil não julgar. Fica mais fácil não julgar quando a gente se coloca no lugar do outro, né? E aí quando eu falei, o rostinho dessa pessoa se alegrou. E eu falei assim: não é fácil gostar de uma pessoa casada, não é fácil se apaixonar por uma pessoa casada. E aí a palavra amante, que já vem com um peso do julgamento, ficou muito mais leve, né? Então eu evito, no momento que eu faço um trabalho sistêmico, eu evito usar a palavra amante, né? E é o amor, né? É o amor, mas é a paixão, é o amor por alguém que estava casado naquele momento. E o que eu percebo, fazendo essas dinâmicas sistêmicas, é que algumas pessoas sofrem muito por amarem uma pessoa casada. E quando a gente vai ver de onde vem tanto sofrimento, mamãe passou por isso, vovó passou por isso, e ela tem outras pessoas também, uma tia que nunca se casou, e aí depois, quando idosa, descobriram que por muitos anos ela teve um relacionamento com uma pessoa que não podia assumir. E aí essas sobrinhas acabam passando por uma dor tremenda, porque não é fácil se apaixonar e amar uma pessoa casada, né? Não é fácil. A gente se conecta com a dor da esposa. Dificilmente a gente consegue se conectar e olhar a dor dessa mulher que acabou se apaixonando e de fato sofreu e sofre, né? Então esse é um belo de um exercício do não julgamento. É difícil, nas dinâmicas a pessoa fala assim: ah, mas é tão difícil não julgar. Fica mais fácil quando a gente se coloca no lugar do outro. Assim como as crianças que são dadas para adoção, são doadas, né? Elas são dadas para outras famílias cuidarem. Para mim foi mais fácil olhar para os pais que dão essas crianças, porque por 2 vezes no meu sistema isso aconteceu. E culturalmente, no Japão, isso você acaba, não é tão comum, mas muitas famílias japonesas têm isso na história. Você tem um filho homem e ele é dado para uma outra família para manter o sobrenome. Tem até um nome que chama... Ah, me fugiu agora o nome. É que eu fiquei com a palavra Ainoko na cabeça e eu falo o que é isso daqui a pouco. Mas tem um nome que a gente usa, né, os descendentes usam, os japoneses usam quando você faz isso. Então, esse é um outro exemplo. E aí eu vi a dor do meu bisavô quando deixou esse filho no Japão. Porque ele deixou o filho lá na esperança que ele tivesse uma vida melhor. Ele veio com as mulheres, né, e o único filho homem, o primeiro, desculpa, filho homem, e deixou o segundo filho menino no Japão, com uma família que tinha muitos bens e não tinha nenhum filho, na esperança que ele tivesse uma vida melhor, né? E com 16 anos eu fui visitar e era impressionante como ele era idêntico ao meu avô. Ele é idêntico, o jeito, a forma de sentar, até o jeito meio indiferente, né? Era muito parecido. E aí você fala assim: quanto amor, né, houve por esse pai, por essa criança. Mas quando a gente se coloca no lugar desse tio-avô que ficou no Japão, que foi dado, a gente vê a dor que ele sentiu.
Era um sentimento assim, eu preferia ter morrido de fome junto com vocês do que ficar aqui e estar bem com dinheiro, né? Mas sem julgamento, porque a gente consegue ver o lado de quem deu. E muitas vezes quem deixou uma criança para adoção era nessa esperança de que ela tivesse uma vida melhor. E aí veio a palavra Ainokô, que significa filho do amor. Ainokô é filho do amor. Então, quanto essa pessoa, principalmente quando os descendentes do Japão, né, os japoneses vieram para o Brasil, eles acabaram juntando e casando com ocidentais, que eles chamam de gaijin, que é estrangeiro. E na verdade o japonês que é estrangeiro no Brasil, né? Mas você fala, o gaijin. Gaijin é o ocidental que acaba casando com um japonês. E eles usam essa expressão, Ainokô, filhos do amor. E para o japonês, esse Ainokô era com uma forma pejorativa, né? A simbologia da palavra, né? O significado da palavra, ela é muito bonita, filhos do amor. Mas na colônia tinha um julgamento também, quando você falava assim, aquela criança, né, Ainokô, tipo um mestiço, mas vinha com um peso também. Então, o que é o julgamento? É isso, é você não conseguir se colocar no lugar do outro. A gente olha só uma parte da história. E quando a gente consegue se conectar e olhar o outro lado da história, isso é o não julgamento. Você consegue viver até mais leve, você consegue olhar com amorosidade, né, para os filhos do amor, que passaram logo quando os japoneses vieram, passaram por muitas dificuldades, porque tinha esses mestiços vinham com uma carga, né, porque era dito Ainokô com um julgamento. Quando você usa a palavra amante, você também já traz o julgamento. E quando você fala, elas se apaixonaram por pessoas casadas, você consegue olhar também a dor dessa pessoa, né? que acabou se apaixonando por uma pessoa casada e que sofre. E quando a gente vai ver, ela não fez isso, muitas vezes não fez isso porque quis. Quando a gente vai ver a história sistêmica dela, tem uma repetição de padrões e ela ama tanto essa tia que a vida inteira passou por essa dor, ela ama tanto essa avó que também passou por essa dor, e ela fala assim, vó, tia, por amor a vocês eu também acabo me apaixonando e amo tanto um homem casado. Vamos ser amorosos e tentar ver com outros olhos, com menos julgamento, tudo que está ao nosso redor. Agora eu te vejo, Marie, da Relação Sistêmica.